Fala galera, e aqui na Rádio Guaíba, no programa Concentração, neste domingo, eu tive a oportunidade de apresentar, substituindo o grande Rafael Pfeiffer. Uma das entrevistas que fiz foi com o ex-volante do Internacional, do Grêmio, do Fluminense, entre outros grandes clubes do futebol brasileiro e mundial, Edinho. O Edinho que no Inter foi campeão da Libertadores e do Mundo em 2006. Depois passou pelo Grêmio, teve aí muitas polêmicas e o jogador pediu desculpas pelas frases que proferiu e todos os detalhes dessa entrevista a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Lembrando que este vídeo é um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Aposta mínima de R$5, premiação máxima que pode chegar até R$20 mil. Não precisa de cadastro, não tem odds bloqueadas. Uma ótima oportunidade nesta semana de apostar em partidas da Copa do Brasil e também de futebol europeu. X6Bet, melhor pedida para você. O link está aqui na descrição deste vídeo, tá certo? Bom, por cerca de 15, 20 minutos eu tive a oportunidade aqui na Rádio Guaíba de conversar com o Edinho, ex-volante da dupla Grenal, do Fluminense, e foi uma grande entrevista. Olha, pudemos abordar aí muitos assuntos importantes com este jogador, que foi aí muito importante para o Internacional em 2006, era um jogador da confiança do técnico Abel Braga, campeão da Libertadores contra o São Paulo e também do Mundo contra o Barcelona. Ele garante que tem um carinho enorme pelo Internacional, foi o clube que lhe formou. A sua melhor atuação na carreira foi aquele jogo contra o São Paulo no Morumbi, que o Inter ganha por 2-1, 2 gols do Sobis, e garante ali, já encaminha muito bem o título inédito da Libertadores à época. Então o Edinho fala que o dia 9 de agosto de 2006 no Morumbi foi a grande atuação da sua carreira e ele mesmo reconhece isso. Ele não escondeu aí a sua admiração, o carinho pelo Fernandão, saudoso Fernandão, um dos maiores ídolos da história do Inter, e tem algumas passagens interessantes que ele contou aí nessa entrevista, como por exemplo, o fato de ter passado muita dificuldade na França, no sonho aí de ser jogador, e o Fernandão, sem sequer conhecê-lo, ele ajudou bastante e viabilizou também uma possibilidade de retornar ao futebol brasileiro. Então a gratidão é muito grande. E o Edinho, mais de uma vez, eu até senti um tom de emoção na sua fala quando falou sobre o Fernandão. E até questionei também o Edinho sobre qual o momento mais marcante que ele viveu com o Fernandão no Internacional. E ele disse que foi a palavra do capitão antes do jogo contra o Barcelona, porque ali o Edinho teve a certeza de que o Inter poderia ganhar do Barcelona, e isso aconteceu, aquele gol histórico do Adriano Gabiru, que todo mundo sabe, e por aí vai, e o Inter conquistou aí o maior título da sua história naquele 17 de dezembro de 2006. Só que depois, passaram-se os anos, ele foi para o Fluminense, foi campeão brasileiro, campeão carioca em 2012 com o próprio técnico Abel Braga. E aqui eu confesso para vocês que foi o principal gancho que eu busquei entrevistar o Edinho aqui na Rádio Guaíba, porque ontem tivemos Inter e Fluminense, a vitória colorada por 3-0. Mas não poderia deixar de abordar com o Edinho as polêmicas declarações que ele deu. E foram duas na sua época que estava no Grêmio. A primeira delas, que a goleada por 5-0 pelo Campeonato Brasileiro de 2015 foi, entre aspas, a sua maior conquista, e que o Grêmio de Roger Machado de 2015 era superior ao Inter de Abel Braga de 2006. E o Edinho disse exatamente o seguinte quando questionei a ele sobre isso. Abre aspas, me arrependo do que aconteceu.
uma fala de 3 minutos não pode derrubar tudo que eu conquistei pelo Inter. Claro que eu errei nas palavras que eu usei, mas eu estava num princípio de depressão, e aqui eu fiquei muito surpreso quando ele disse isso, e eu precisava acreditar que eu ia me recuperar. E falou que ficou aí em depressão porque treinava em separado no Grêmio e tinha muito tempo livre. E a parte importante da vida dele era treinar, e o Roger que lhe buscou de volta e deu a oportunidade de treinar com os demais jogadores. E até os jogadores do Inter, quando o Edinho ele declarou isso, eles ficaram tanto quanto chateados, procuraram o jogador, mas depois o Edinho pediu desculpas e definiu o Inter como vida. Disse que o Internacional é a sua vida, e se pudesse fazer aí um pedido para a torcida do Internacional, que lhe perdoasse, que poderia errar e poderia até cometer erro de novo e tal, mas que não seria daquele jeito. Então as palavras do Edinho, uma entrevista que repercutiu demais, até em outros veículos de comunicação, que eu tive a oportunidade de fazer com ele aqui na Rádio Guaíba, e muitas pessoas aí, especialmente nas redes sociais, comentando muito e repercutindo bastante as palavras do Edinho, ex-volante da dupla Grenal, que falou na Rádio Guaíba neste domingo, tá certo? Este conteúdo foi um patrocínio de X6Bet, melhor banca de apostas do Rio Grande do Sul. Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.